Jesus, obrigada por mais um dia. Hoje, 24 de julho de 2024, eu já acordei e já entreguei nas tuas mãos esse dia de hoje. Um dia que a gente sabe que muitas vezes não amanhece aquele mar de rosas, né? A gente já amanhece aflita ou aflito por alguma coisa, preocupado ou preocupada com alguma coisa, porque você sabe, você que está me ouvindo, que a ansiedade é o mal do século, né? Porque se ela for assim, exagerada, faz muito mal. Em Filipenses capítulo 4, versos do 6 ao 7, tem escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu vou repetir: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Para quem gosta da NTLH, na versão da linguagem de hoje, o mesmo versículo, né? Sendo que na linguagem de hoje quer dizer o quê? Você, meu irmão, que está agora ouvindo a Rádio Canaã, você que está no meu Instagram, @LiviaTeConta, porque estamos ao vivo com a oração da manhã lá também, você que está me ouvindo, você quer que eu fale assim de uma forma bem cearense, esse versículo de hoje, para você aprender, ver se entra na sua mente? Ei, Psyu, não se preocupe com nada. Mas em todas as orações, peça a Deus o que você precisa e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, ninguém, guardará o coração e a mente, a sua mente, pois você está unido com Cristo Jesus. Então que hoje possamos ter um dia que a gente possa conseguir controlar a ansiedade, né? Porque o termo, né, ansiedade, ele tem várias definições nos dicionários não técnicos, né? Aflição, angústia, deixa eu ver mais. Perturbação do espírito, causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, né? E são muitos os transtornos da ansiedade. Muitos. Tem sintomas assim muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. Eles aparecem como um medo extremo de algum objeto ou uma situação em particular. Medo exagerado. Muitas pessoas têm medo exagerado de ser humilhado publicamente. Falta de controle dos pensamentos, que é algo que hoje a gente pode usar isso que eu falei agora, né? Esse tópico como desafio. Controlar os pensamentos. Busque controlar os pensamentos. Muitas vezes eu acordo ou vou dormir pensando em várias coisas. É um turbilhão de pensamentos. Eu falei isso ontem na oração. Sendo que isso faz muito mal. A gente precisa, como se você estivesse abrindo assim o seu cérebro e tentando tirar todo aquele lixo que está dentro e deixar ele vazio para você ir dormir ou para você começar o dia. Tem até uma parábola que eu conto, que eu consigo fazer uma analogia neste momento da oração, de você sair de casa, se você encontra uma árvore perto da sua casa, que você possa pegar nela, fazer uma oração para Jesus, né? E naquela árvore que é a videira verdadeira, você possa usar só como um símbolo de dizer assim: eu deixo aqui todo o meu fardo, todas as minhas preocupações, Senhor. Eu não vou pensar nelas agora, são muitas, mas vou deixar tudo aqui. Quando eu voltar mais tarde para casa, aí eu pego de volta ou deixo aqui também as minhas preocupações e minha ansiedade do dia inteiro. E acredite, quando você volta para casa, que você faz isso, seja na árvore, ou seja simplesmente abrindo a porta, assim com a mão na maçaneta da sua porta, da sua casa, você possa fazer uma oração para Jesus e dizer assim: Jesus, antes de entrar na minha casa, eu deixo toda a ansiedade, todos os problemas, tudo que eu não consigo resolver, porque não depende de mim. Como a Livinha sempre gosta de dizer, o que não tem remédio, remediado está. Eu deixo tudo fora de casa.
fora de casa. Amanhã, se eu lembrar, eu pego de volta. É um exercício que dá certo, tá? Vai te ajudar muito. Tem me ajudado bastante. E eu quero muito, muito, muito que a gente possa crescer juntos, que a gente possa aprender juntos um pouco mais. Você quer que eu repita Filipenses capítulo 4, versos do 6 ao 7? Meu irmão, não se preocupe com nada. Meus irmãos, não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem, sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ontem eu deixei uma dica, né, sobre saber a hora de parar, saber a hora de descansar, respeitar os seus limites. Hoje eu digo para você, organize a sua rotina. Uma casa que não tem rotina é uma casa ansiosa. Ela se torna igual ao dono, entendeu? Muita gente acha que ser organizado, né, dá muito trabalho. Acorda para a vida, dá muito menos, porque você já sabe o que você precisa saber no dia. E é incrível como muita gente acha que ser organizado dá trabalho, mas o que dá mesmo trabalho é limpar a sujeira que a falta da organização causa no dia a dia. Eu confesso a vocês, nem todos os dias eu consigo deixar a minha casa arrumada. Eu chego, deixo meus sapatos próximo da porta, porque eu não gosto de entrar assim, ficar pisando dentro de casa com o sapato que eu trouxe da rua, então eu deixo ali na frente. Aí quando eu percebo, eu já deixei um par, já deixei 2 pares, já deixei 3 pares, entendeu? Aí quando chega na quarta, quinta-feira, assim, meu Deus, tem 3 pares de sapato aqui na frente da minha casa. Aí eu vou lá, dou aquela sacudida assim, como se dissesse assim, sai, coisas ruins que veio comigo da rua. Aí eu coloco no cantinho e tento me reorganizar, né? Lembrei agora que eu deixei um varal de chão na minha sala com roupa. A roupa secou? Secou. Era para eu ter tirado? Era. Eu esqueci. Mas a partir do momento que eu tô falando aqui para você hoje, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Guardar aquela roupa, tirar aquele varal de chão. Não vou lavar nada hoje para ver se eu consigo deixar aquela casa organizada. Sabe por quê? Porque eu preciso de uma rotina. Você que está me ouvindo, você precisa de uma rotina. Estabelecer horários e criar uma rotina de tarefas ajuda a abrir espaço para atividades prazerosas. Apesar de eu ainda não ter aquela disciplina que eu gostaria de ter, mas sabe aquela frase que é melhor feito do que perfeito? Que eu não entendia, que hoje eu entendo? Porque a gente precisa aprender a começar, mesmo não fazendo tudo como deveria, mesmo não sendo 100%. Mas eu já consigo fazer tanta coisa hoje, olha que eu nem sou tão disciplinada assim. Aprenda que gerenciar o tempo é uma das grandes armas contra a ansiedade. E tem me ajudado muito. E olha que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Estou aqui aprendendo junto com você. Porque os ansiosos não vivem no presente, e sim no futuro. Isso é tão difícil pra gente. A gente precisa aprender a viver o hoje, claro, aprendendo a planejar o futuro, mas o futuro está nas mãos de Deus, mas aprendendo a viver o dia de hoje, que é um presente. O nome já está dizendo, é um presente, é uma dádiva. Quando as pessoas ansiosas organizam o tempo, ou seja, quando a Livinha organiza o tempo dela, quando você que está ouvindo e que se acha ansioso também organiza o seu tempo, você passa a ter mais controle das suas atividades, das suas obrigações, né? E, por exemplo, ontem eu tive que resolver coisas à tarde que não estava na minha agenda, mas que eu precisava, né, ajustar ali. De lá eu ia para minha aula de Muay Thai. Quando eu tô voltando, cadê minha mala com a minha luva, com a minha bandagem, com tudo que eu preciso? Eu esqueci em casa. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou voltar para pegar.
Eu não vou voltar, não acredito que eu esqueci. Ali naquele momento eu fiquei me culpando. Meu Deus, como eu esqueci meu material de treino e não sei o quê. Aí depois eu parei, eu ainda dentro do carro, já no estacionamento lá da academia, eu falei assim, Senhor, eu esqueci, paciência. Eu não vou buscar. Então eu vou fazer com a luva que tiver da própria academia, ou enfim, assim como o Muay Thai você usa tanto a parte superior como a inferior, hoje se trabalha mais a inferior, enfim, eu não vou ficar ansiosa por isso, nada me abalará. Eu falando comigo mesma. Chego no treino, falo pro meu professor exatamente que eu tinha esquecido a luva, aí ele pegou e mudou meu treino, colocou mais chutes e na parte de cima, na parte superior, eu ao invés de usar a luva, eu usei halteres para força, né? Pronto. Eu tive uma aula do mesmo jeito. Valeu ficar ansiosa? Ainda bem que eu não fiquei, né? Eu só tinha perdido tempo com a minha ansiedade, eu só tinha ficado mal, porque eu fiz a aula do mesmo jeito. Eu tô falando tudo isso para você entender que tudo nessa vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. E olhe lá, porque se Jesus quiser ressuscitar, ele ressuscita. Então para de ficar ansioso, eu tô falando isso para você, mas eu tô falando para mim primeiro. Entendeu? Vamos nos ajudar? Vamos, porque pessoas ansiosas que organizam o tempo, elas passam a ter mais controle das suas atividades, obrigações e vida no geral. Essa sensação de controle tranquiliza os ansiosos e faz a vida fluir sem tantas dificuldades. Eu busco a cada dia ter uma vida de leveza, eu só quero viver em paz. O mundo já está muito em guerra. Eu preciso estar em paz dentro de mim. Eu estou falando isso para mim mesma e falando isso para você. Senhor, obrigada por este versículo de hoje, Filipenses capítulo 4, versos do 6 ao 7, para que a gente não fique ansioso ou ansiosa, que a gente possa orar a Ti, Senhor, que a gente possa Te agradecer e entregar nas Tuas mãos aquilo que a gente não consegue resolver. Senhor, cuida do nosso pastor Jessé Góes, cuida do nosso pastor Davi Góes, cuida do culto de hoje à noite, um culto que vai ser lindo, eu tenho certeza, um culto abençoado, um culto que eu tenho certeza que vai falar a muitos corações. Que tenhamos uma quarta linda, divertida, uma quarta gloriosa, é o que eu te peço, Senhor Jesus. Já te agradeço. Amém!